Bem-vindos uma vez mais ao canal Insights. Hoje nós vamos falar sobre um tópico muito interessante, com uma pessoa muito interessante. Convidamos Gillian Sowers para estar conosco. Gillian nasceu na Nova Zelândia, onde ela completou o curso de meditação Raja Yoga em 1987. Em 1988, ela se mudou para Londres, onde ajudou durante muitos anos na Casa de Cooperação Global, que é o centro principal da Brahma Kumaris no Reino Unido. E em 1998, ela mudou-se para uma experiência completamente diferente em Istambul, na Turquia, onde ela ajudou a coordenar as atividades da Brahma Kumaris por um tempo. Hoje em dia, ela está vivendo na Índia. Vocês imaginam? Ela está vivendo em Monte Abu, onde, na verdade, é a principal sede da Brahma Kumaris. Ela tem lá o seu próprio apartamento e está experimentando silêncio, introspecção e explorando o seu mundo interior. Profissionalmente, ela tem trabalhado em muitas companhias no Reino Unido, também nos Emirados Árabes Unidos, trabalhando com desenvolvimento pessoal, e essa experiência tem levado ela a diferentes países, diferentes culturas, e ela tem feito uma pesquisa sobre experiências de quase morte. E ela descobriu muitas coisas interessantes sobre esse tópico e é por isso que este será o nosso tópico de hoje. Bem-vinda, Gillian, para o canal Insights, bem-vinda ao Brasil. Nós estamos muito entusiasmados em escutar sobre esse tópico. Muito obrigada. Eu também estou bastante excitada. Na verdade, é a primeira vez que eu falo sobre esse tópico em público. Geralmente, se alguém me der o ouvido, eu vou falar sobre isso porque tem sido incrivelmente útil na minha jornada de meditação para ambas. Nós temos estado nessa jornada por um longo tempo, mas o que eu acho tão interessante é quão próximo. Eu já escutei milhares de pessoas que compartilharam essas experiências e, naturalmente, cada um é único, mas há algumas coisas que têm em todos eles em comum, que eles têm em comum. E todas as coisas que eles têm em comum, eles realmente ecoam tudo aquilo que nós aprendemos sobre meditação em todos esses anos. E de uma certa forma, cada uma das meditações que nós estamos fazendo, e especificamente a meditação Raja Yoga, é isso que eu acho bem interessante, porque existem muitos tipos de meditação, mas se a audiência já escutou os comentários de meditação da Brahma Kumaris, na verdade, eles são como uma mini experiência de quase morte. Nós, primeiramente, falamos sobre estar consciente de si mesmo, como luz dentro do corpo, então subindo, indo além do seu corpo, voando além da lua, das estrelas, para esta dimensão de luz. E é exatamente isso que todas as pessoas que tiveram essa experiência descrevem. Então, nós temos um gosto disso, mas estas pessoas, é como se você pudesse amplificar isso em 1000 vezes. E mesmo que eles tenham tido essas experiências 30, 40 anos atrás, todos eles dizem que isso nunca some, nunca se apaga. Porque algumas pessoas dizem, essas pessoas estão criando ilusões, elas estão sob o efeito de morfina. Em muitos casos, essas pessoas, elas tiveram uma morte cerebral por 20 minutos, por 1 hora. E é incrível, algumas pessoas tiveram essas experiências por si mesmas, nas suas próprias casas, não em um hospital, e quando elas acordaram, o corpo delas estava frio. Então, tudo que os estabelecimentos médicos já nos disseram, que você não pode viver por esse tanto de tempo, depois que o seu coração parar, de novo e de novo, estas experiências
Eu não diria que elas provam que a ciência está errada, mas elas demonstram que a ciência realmente precisa fazer uma atualização, um update, para ser capaz de encapsular o que milhares e milhares de pessoas estão experimentando. E algumas dessas pessoas são neurocirurgiões, cientistas, pessoas que não tinham nenhuma crença espiritual, nada a ver com essa área, e elas voltam e elas mudam radicalmente, não apenas a sua perspectiva, mas os seus corações. Não é apenas uma questão de abrir a mente, mas de abrir o coração. E eu estava pensando ontem sobre o que o fundador da Brahma Kumaris disse. A última coisa, aparentemente, que ele disse antes de ele deixar o seu corpo foi: seja sem corpo ou incorpóreo, seja sem ego e seja sem vícios. E para mim, a filosofia da Brahma Kumaris é ampla, é profunda, tem muitos fatores, mas de uma certa forma essa é a essência. E eu acho que é isso que cada uma dessas pessoas experimentou. A primeira coisa, sem corpo. Essa é a primeira coisa que surpreende, inclusive, aqueles que nunca pensaram sobre isso. As pessoas espirituais não ficam tão surpreendidas, mas a primeira coisa que acontece é que eles experimentam essa separação e repentinamente eles olham para baixo, veem o seu corpo e usam essas palavras que é como nós falamos quando nós estamos ensinando meditação. Eles olham para baixo e dizem que é como se eles estivessem olhando para uma vestimenta e eles se sentem tão desapegados daquilo. Mesmo que coisas terríveis tenham acontecido com aquele corpo, eles se sentem tão desapegados porque repentinamente não é apenas como se fosse a Gillian normal do dia a dia olhando para o corpo, mas instantaneamente eles têm muito mais acesso a quem nós realmente somos. Eles frequentemente descrevem que há apenas uma parte da nossa consciência que está desperta ou consciente enquanto nós estamos nessa consciência humana. É como se houvesse muito do nosso potencial que fosse muito mais amplo e esta consciência estivesse limitada, latente, para desempenharmos os papéis que nós temos que desempenhar. Caso contrário, talvez a gente tivesse perdido lá no cosmos, mas nós nos limitamos o nosso corpo, no cérebro, nos sentidos que diminuem a nossa velocidade. Então logo eles partem, eles têm um acesso instantâneo muito mais do que eles são como uma alma. E predominantemente eles falam sobre essa experiência de paz ou conforto ou amor, e eles se sentem tão desapegados até mesmo se eles são mães que têm filhos, até mesmo se eles perderam o marido, mesmo sobre circunstâncias dramáticas, eles olham para aquilo com um sentimento profundo de que tudo está ok. Tudo está acontecendo como deve acontecer. Frequentemente, a principal preocupação que eles têm com as famílias deles não se preocupam, mas eles querem dizer: ei, eu estou ok, porque eles veem todo mundo em pânico e preocupado e triste, e eles gostariam de dizer: ei, eu nunca me senti melhor na minha vida, nunca. E eles diziam: eu nunca me senti mais vivo e mais consciente. E essas pessoas, geralmente, uma coisa que eles dizem é que eles nunca têm medo da morte, eles nunca mais têm medo da morte. Frequentemente, eles sentem... Não é que eles não podem esperar para morrer. Alguns dizem que eles têm... eles se sentem mal depois de eles terem que voltar. Por isso que são experiências de quase morte, porque eles voltam. E alguns deles recebem uma escolha, eles têm que escolher: você quer voltar? Mas alguns deles não, eles simplesmente instantaneamente voltam, mas muitos deles dizem que eles não querem voltar porque eles podem sentir aquela limitação que vai se fechando. É como se tudo mudasse desse estado de
com a consciência completa de quem nós estamos e um direito de tudo e a conexão com todos, eles voltam para esse corpo e voltam para todas as restrições da matéria. Mas, de novo, cada um é muito singular. Alguns deles voltam e é como se aquela experiência nunca os deixa, e para outros leva muito tempo para se reintegrarem com aquilo que aconteceu com eles. Frequentemente eles nem compartilham aquilo com familiares. Então, sim, sem corpo é a primeira coisa que eles experimentam instantaneamente. E você tinha uma pergunta, na verdade, sobre eternidade. Eles instantaneamente experimentam a eternidade. Eles dizem, eu ainda sou eu. E eu ainda estou pensando os meus pensamentos, mas às vezes depende o quão profundo ou quão longa aquela experiência dura. Para algumas pessoas, é tipo, eu estou lá em cima olhando para baixo para a operação. Frequentemente eles conseguem reportar de volta para os médicos o que aconteceu no procedimento, quem entrou e saiu da sala. Mas para outros, eles veem aquilo, mas eles são puxados e instantaneamente eles entram numa espécie de um túnel, mas parece que quanto mais longe eles vão nesse aspecto de entender que lá estou eu, a minha vestimenta, a minha família, o meu papel, eles ainda estão conscientes do papel humano que eles desempenharam, mas alguns deles vão mais além, e eu acho que é aí que realmente eles entram nesse estado sem ego, e é aí que eles têm uma perspectiva mais ampla daquele papel, de que aquele papel que eu desempenhei foi apenas um papel. Frequentemente, outra coisa que eu estou agora consciente que eu estou aqui dominando a conversa e não deixando espaço para nenhuma pergunta. Está ok, na verdade você já está respondendo algumas das perguntas que nós tínhamos, porque essa ideia da morte eu acho que é o maior medo que a humanidade tem. E é exatamente porque alguma coisa desconhecida, nem muitas pessoas voltaram para contar essa história e explicar o que realmente acontece. Então, eu acho que se nós pudéssemos falar para as pessoas a respeito dessas coisas mais frequentemente, provavelmente ajudaria as pessoas a lidarem com esse grande tabu, com esse enigma tão grande que é a morte, porque esses conceitos, por exemplo, eternidade da alma, eles são muito abstratos, digamos. Por exemplo, ser incorpóreo não é alguma coisa que as pessoas possam realmente raciocinar a respeito, porque está inclusive além do raciocínio, é mais como uma percepção profunda, um entendimento profundo e uma experiência. Mas, como você disse, eu acho que as pessoas voltam e isto cria um impacto nelas, mas então, aos poucos, me parece que elas voltam para todas essas limitações. Me parece que o corpo, o cérebro, limita realmente a nossa percepção da realidade. Então, o que você sugeriria em termos das pessoas que estão tentando experimentar isto através da meditação? Como é possível cultivar isto de uma forma, essa consciência mais ilimitada, cultivar esse estado de desapego, de forma que realmente nós possamos ver a vida de uma forma diferente, de uma forma que não seja tão limitada? Uma das coisas que é realmente interessante é que mais e mais pessoas estão voltando e compartilhando essas experiências, e eu acho que é porque eles sentiram que eles precisavam compartilhar, que era muito especial e que o mundo desesperadamente necessita disso, porque, como você disse, é um grande tabu, existe tanto medo, e ainda assim cada um deles está descrevendo que é a coisa mais linda que eles já experimentaram. Eles frequentemente dizem que a vida humana é como se fosse um filme em preto e branco, mas quando você de repente se vê fora do corpo, é como se tudo fosse em cores. E eles dizem que eles não têm pressa para ir embora, mas o medo desaparece. O medo da morte desaparece.
E eu comecei a escutar as experiências de quase morte quando uma pessoa bem próxima de mim morreu em circunstâncias dramáticas alguns anos atrás, porque através da minha meditação, eu não diria que eu tinha uma crença, porque crença ainda é baseada na teoria. Eu posso entender, você pode tentar convencer alguém de que eles são energia e que você não pode ver os pensamentos e, portanto, os pensamentos são energia, que a energia não morre, que ela continua. Logicamente, você pode convencer alguém, se eles estiverem abertos, de que existe mais na existência do que simplesmente esta concha física, mas é por isso que a prática da meditação, quanto mais você se volta para dentro, eu acho que por muitos anos as pessoas hoje em dia, elas vêm para a meditação tendo uma vantagem, porque é muita ciência, há muita física quântica, as pessoas compartilham essas experiências e há muito material que já prepara o entendimento das pessoas. Então, eu acho que as pessoas podem entender isso de forma mais profunda e experimentar isso do que talvez há 40 anos atrás. E é por isso que eu digo que há 40 anos atrás, esse tipo de informação, esse tipo de massagem, esse tipo de informação massageou o meu intelecto, o meu entendimento das coisas ao ponto de que agora eu consigo entender de que eu sou luz, eu sou energia. E não apenas energia, mas isso é outra coisa que eles instantaneamente descrevem, que tão logo você deixa o seu corpo, todo o estresse, todas as preocupações, há uma quantidade de tensão que eu acho que todos nós mantemos no nosso corpo também, e micro-reações a todas as mudanças que estão acontecendo à nossa volta, e estar nesse mundo dos sentidos. Então logo eles partem, eles se libertam de tudo isso, e eu acho que na meditação, é por isso que a meditação, os comentários originais da meditação começaram: eu não sou os meus olhos, eu não sou as coisas que eu escuto com os meus ouvidos. Então, em microdoses, nós começamos a dar esta informação para nós, ela começou a penetrar em nós. Às vezes a gente diz que é como um músculo que você começa a exercitar, o intelecto vai se tornando mais e mais forte, até o ponto que você não conhece apenas a teoria de que você é uma alma, você não é um corpo, você é energia, portanto é eterno, mas você começa a sentir isso. E eu acho que é por isso que quando eu escuto essas pessoas compartilhando essas experiências, é como, uau, eu me sinto incrivelmente sortuda de que eu não tive que morrer e voltar de que tudo o que essas pessoas experimentam como a verdade, eu recebi isso como informação, e talvez levou mais tempo justamente porque eu não tive esta experiência dramática, incrivelmente dramática, de Jillian simplesmente desaparecer do mundo, mas cada vez que eu medito, eu desapareço da Jillian. Eu olho para baixo, eu vejo a Jillian, você para se identificar com... Porque isso, de novo, é alguma coisa que todos eles falam a respeito, não é apenas que eu sou uma alma e aquela é minha vestimenta, mas associar-se com aquela vestimenta, e aí que o estado sem ego surge, porque nós temos o ego com relação às nossas especialidades, eu sou esse tipo de personalidade, mas nós também temos a vergonha, que é o oposto deste ego, é a vergonha sobre as coisas que eu não gosto em mim ou coisas que eu fiz. E quando eles têm aquela experiência da alma, eles sempre dizem que é como se não houvesse passado. Não é apenas a vestimenta, mas o papel que eu desempenhei. E o passado e o papel que todos os outros desempenharam. Eles realizam que todos nós estamos apenas desempenhando os nossos papéis nesse drama, e todos os conceitos que nós aprendemos ao longo dos anos, eles falam a respeito deles. Eles falam de que você nem sequer precisa perdoar as pessoas que fizeram alguma coisa errada para você, mas você simplesmente vê aquilo como, aquele era o papel deles, era a lição deles, essa é a minha lição. Tudo que está acontecendo exatamente como tem que acontecer, os meus filhos vão ficar bem.
E outra coisa que muitas pessoas experimentam é uma revisão da vida. E isso é interessante porque frequentemente nós falamos sobre a meditação sendo esta prática em que você se conscientiza de si como um ser espiritual de luz e amor, e nós começamos a imaginar esse ponto de luz e entramos nessa experiência da luz. Mas há um outro lado da vida espiritual que nós não pensamos como meditação, mas é a autorreflexão, aquele tempo que você gasta pensando a respeito de como você reagiu àquela pessoa, qual foi o meu motivo, por que é que eu continuo entrando nesses padrões. E isto é parte da vida espiritual meditativa, e às vezes as pessoas elas ficam muito na luz e não estão conscientes de que tem sido uma dor para as pessoas à sua volta, ou tem esse ego espiritual. Então, de uma certa forma, depois de ter escutado todas essas revisões da vida, eu comecei a fazer todas as noites uma revisão da minha vida, passando pelo meu dia, porque isso é literalmente o que todos eles experimentam. E às vezes eles veem isso como uma espécie de um filme, um holograma, às vezes eles experimentam a sua vida completa desde o nascimento e obviamente não tem tempo além do véu naquela dimensão. Então pode durar 5 minutos e eles podem ter revivido cada episódio das suas vidas, e não apenas eles veem o que eles fizeram, mas eles veem as suas próprias justificativas e desculpas para aquilo que eles fizeram. E eles podem ver quão rasas são aquelas desculpas. E eles também descrevem sentimento, não apenas ver, mas o sentimento que outras pessoas experimentam de nós. Por exemplo, de uma palavra dura, um olhar duro. Tinha uma mulher que foi bem interessante, porque às vezes as pessoas veem a sua vida inteira, mas uma mulher, ela só viu 2 coisas. Ela viu uma experiência em que ela foi rude com alguém e como aquela pessoa se sentiu e como eles levaram aquilo quando eles foram para casa e encontraram alguém mais. E porque você não está mais limitado pelo seu cérebro, e a capacidade da alma é tão incompreensível para nós, mas nós podemos experimentar muitas coisas ao mesmo tempo e compreender tudo aquilo. Ao mesmo tempo, você pode estar assistindo a si mesmo, consciente das suas justificativas. Você, ao mesmo tempo, pode estar consciente da sua alma eterna, que só tem amor pelo papel que você desempenhou, e você simultaneamente pode estar compreendendo e ao mesmo tempo compreendendo os seus erros, amando a si mesmo, vendo as reações dos outros, e ao ver como aquelas reações elas se multiplicaram. E essa mulher disse que a única outra coisa que ela viu foi quando ela pagou 50 cents para uma pessoa no supermercado que não tinha dinheiro suficiente, e como aquela pessoa acabou estabelecendo um banco de comida para a comunidade, ajudou tantas outras pessoas. Então, realmente, todos eles dizem que a coisa principal, e eles nem dizem juiz, eles dizem que não há um sentimento de estar sendo julgado. Às vezes eles dizem que há o sentimento de Deus com eles ou de outros seres com eles, mas eles nunca têm esse sentimento de ninguém julgando. É mais, ei, nós amamos você de qualquer maneira, como um pai que ainda ama o filho mesmo se eles têm que apontar aquilo que eles estão fazendo de errado. Tudo é feito com tanto amor, mas eles dizem que a medida principal é quão amoroso você foi, quão dócil você foi, e não apenas no nível verbal, mas também no nível dos seus pensamentos, que às vezes você pensa, eu nunca fiz alguma coisa errada, eu nunca fofoquei, mas você é capaz de ver até mesmo os seus pensamentos e a energia dos pensamentos e como aquilo afetou as pessoas à sua volta. Então, aumenta a cada momento, e essa é uma das coisas que a gente aprende no Raja Yoga, usar cada momento, tem bons votos por todos, ver todos como uma alma. E o que isso significa? Não é apenas visualizar um ponto de luz no corpo deles, mas é estar consciente de quão divina é a nossa essência.
e não ficar preso pelo papel que eles estão desempenhando, sentir que aquele é apenas o resultado de ter vindo nesse mundo e tornado-se humano e todos nós estamos na mesma sopa, mas ver além daquilo. E essa é a maior bênção que você pode dar para uma outra pessoa, é ver a luz dentro deles. Então, todos eles experimentaram o que eu acho que não é diferente daquilo que nós aprendemos, mas simplesmente escutar aquilo e você é capaz de sentir a sinceridade quando eles falam sobre essas experiências, para mim, aprofundou ainda mais a minha experiência da verdade. E eu só queria compartilhar uma outra coisa que vários deles compartilharam, porque uma outra coisa, eu conheço você e eu sei que você gosta de fazer essa meditação, de realmente ir além do mundo físico e imaginar aquele mundo de luz. E é isso que muitos deles descrevem em tantos detalhes surpreendentes. E uma mulher em particular, ela disse que era como... Eles sempre dizem as palavras, que as palavras nunca são o suficiente, mas ela disse, era como uma constelação de estrelas. E ela disse que quando ela olhou mais de perto, primeiro ela disse, eu não deveria olhar para isso, vai queimar os meus olhos, a luz é tão brilhante, exceto que você não tem olhos. Então ela ouviu essa voz dizendo, olhe para a luz. E quando ela olhou para aquelas luzes, ela percebeu que eles eram almas e que eles estavam olhando para ela com amor. E então ela percebeu o que era aquela teia de luz, era aquela constelação, eram todas almas suspensas nessa dimensão de silêncio, e ela experimentou tal bem-aventurança. Ela disse, você não tinha nenhum sentimento do passado ou do futuro, você estava tão presente, tão contente que você seria capaz de permanecer lá para sempre. Tal silêncio profundo. E eu acho que isso é alguma coisa que eu tenho experimentado na meditação. E depois de escutar essas pessoas falando, eu sinto que a meditação recebeu uma carga, porque visualização realmente ajuda quando você consegue imaginar tudo isso. E claro que você quer sentir isso, você quer entrar naquele sentimento, e essa é uma das coisas da meditação, aquele sentimento de segurança, de eternidade, de conforto. E essas não são apenas palavras, mas são sentimentos muito profundos, e aquele sentimento profundo de estar além. Então é assim que todos eles voltam. E claro, é numérico, varia de acordo com quão profunda foi aquela experiência, e eu acho que também como eles estavam antes daquela experiência, todos eles voltam com aquele sentimento de amor fraternal, de mais desapego do seu papel, um sentimento de querer doar para os outros. Deve ser um bom karma, eu acho, deles terem tal experiência transformadora da vida. Eles são instantaneamente capazes de reter coisas que muitos de nós tivemos que refletir a respeito de tantos anos. É interessante porque uma das coisas que faz com que as pessoas fiquem tão apegadas aos corpos é exatamente o fato de que através dos sentidos que você é capaz de ter um senso de beleza e das coisas que existem no mundo. E me parece, pelo que você está dizendo, que a alma ela já é completa, como se você já tivesse tudo dentro de você e você projeta tudo que está dentro de você no mundo à sua volta, e aí você tem essa ilusão de que aquela experiência está vindo de fora, mas na realidade ela está vindo de dentro de você. Apesar de que também é necessário ter um corpo para ser capaz de agir, de atuar, porque como você estava dizendo, muitas das coisas que eles fazem é que eles fazem uma revisão das experiências da vida a partir de uma perspectiva completamente diferente, a partir de um ponto de vista completamente diferente, digamos. Então também é interessante aprender a como usar a oportunidade da vida, as suas ações, os seus relacionamentos e as suas palavras de tal maneira que você possa projetar o melhor de você através deles, porque de outra forma é como... Qual é o propósito de estar aqui? Qual é o propósito de ter um corpo e de ter esta oportunidade, digamos, esse papel? Como é que você vê essa questão? Você
usa a oportunidade da vida de tal maneira que você é realmente capaz de projetar o melhor de si mesmo através dessa oportunidade? Então, eu acho que é isso que nós experimentamos quando a gente medita, a gente sente esse contentamento interior e essa beleza, e mesmo naquele momento quando você está meditando, porque nós não conseguimos ver esta teia que nos conecta. Quando eles deixam o corpo, eles têm essa visão, mas ainda assim é uma realidade, mesmo agora que todos nós estamos conectados nessa teia. Então, mesmo quando você está sentado num cantinho reservada, ainda assim a sua vibração está ajudando a elevar a vibração do planeta inteiro. Mas claro, quando você usa palavras e ações, eu sinto que é interessante, porque quanto mais você ouve essas pessoas falando, você sente aonde é lá e onde é cá, porque nós todos somos almas, e quando você morre, você não vai para nenhum lugar, é que a sua consciência, ela entra numa dimensão diferente. Onde são essas dimensões? Nós costumávamos dizer lá em cima, aqui embaixo, como se aquela dimensão mais elevada fosse mais elevada fisicamente, mas na verdade são frequências mais elevadas, e é por isso que algumas pessoas são capazes de ver coisas que nós não podemos ver. Então, de uma certa forma, eu acho que você está elevando a sua frequência com uma consciência mais elevada em meditação, e então aquilo colore esse mundo, colore o som que você usa, a vibração que tem nas suas palavras. É tudo multidimensional, a influência que nós temos cada vez que a gente toca aquela experiência espiritual. E outra coisa que as pessoas também, nem todos, mas algumas, é uma coisa relacionada ao que você disse sobre os sentidos, porque algumas pessoas, quando elas partem, elas veem coisas, elas ficam surpresas que elas ainda podem ver e escutar vozes. Isso é alguma coisa que nós chamamos o corpo sutil, mas há outros que também experimentam, literalmente eles dizem: eu sou um ponto de luz com uma órbita de luz à minha volta. Eles podem ver os outros como pontos de luz com essas órbitas de luz à sua volta. E às vezes eles veem outros pontos de luz, e às vezes eles reconhecem que aquele ponto de luz é a sua mãe. Não é como se aquela avó ou aquela mãe, você reconhece a frequência daquela pessoa. É como se a frequência de cada um de nós fosse uma espécie de um selo. Nós reconhecemos uns aos outros mesmo sem vermos a forma física. E eu acho que quanto mais nós experimentamos com essas coisas, nós mesmos escutamos as experiências das outras pessoas, eu acho que nós nos movemos nesse mundo com uma consciência completamente diferente. E eu sinto que às vezes eu estou me movendo como se eu estivesse num filme, e todos estes personagens, eles são atores que vêm do mesmo lar, e esses todos são conceitos que nós aprendemos na Brahma Kumaris, mas eles parecem agora mais e mais reais para mim. E quando eu vejo que eles são como se fossem a minha família de outra dimensão, você não poderia se sentir com raiva ou ficar perturbado pelas ações deles. Você só entende que é como se essa vida fosse um grande drama. Eu ia perguntar para você se nessa experiência que você ouviu, porque você escutou muitas experiências, existe alguma coisa como arrependimento, por exemplo? Por exemplo, pessoas que se arrependem de alguma coisa que eles fizeram ou que eles não fizeram e que eles queriam fazer. Isso é parte dessa revisão da vida que eu mencionei. Para alguns deles, eles se sentem leves com relação a isso. Eles dizem: incrível, eles sentem que eles se tornam mais conscientes do poder da sua influência. Mas outros, quando eles falam sobre isso, e você sente que ainda há um arrependimento profundo, e eles estão profundamente conscientes de que eles gostariam de mudar as suas vidas, especialmente se eles foram muito narcisistas e não foram pessoas muito boas. Eles dizem que a experiência mais dura pela qual eles já passaram é ver aquela revisão da vida. Então não é uma piada, não é uma brincadeira, mas esse cara em particular que morreu, e ele era muito jovem. Ele disse, na verdade, ele nem teve muito tempo de vida para fazer muitas coisas erradas, mas ainda assim ele viu como ele feriu as pessoas.
E ele disse que você poderia ver a feiura daquilo em tantos detalhes, mas ele também descreveu ao mesmo tempo um certo nível de desapego daquilo. E eu sinto que realmente isso é uma chave para a autotransformação. E eu ouvi isso de muitas outras pessoas, mas você não pode mudar alguma coisa da qual você ainda está envergonhado, porque quando você está envergonhado, significa que você ainda está se identificando com aquilo, você é aquilo, você vai ficar estagnado naquela frequência, eu sou essa pessoa preguiçosa ou dependente, você vai julgar a si mesmo, mas ele descreveu que você podia ver aquela feiura, mas ao mesmo tempo ver a sua divindade, o contraste que existia entre ambos. E você via aquele personagem com muito amor e via como ele estava ferindo a si mesmo, ferindo os outros. Então me parece que nós podemos, para nós conseguirmos mudar a nós mesmos, nós temos que ter essa perspectiva da alma. E é só com amor, quando você entende que você estava atuando por ignorância, que aquilo não é quem você é, que você é muito mais elevado do que aquilo, de uma certa forma, eu não tenho certeza quanto as pessoas escutando, elas estão conectadas com a Brahma Kumaris, mas os ensinamentos originais, aquela energia que existia por detrás dos ensinamentos originais era muito doce, muito adorável, e eu acho que esse é o tom que nós temos que ter em relação a nós mesmos. E é isso que eles também parecem experimentar, é um arrependimento e um desejo profundo de mudança, e frequentemente eles voltam com uma mudança radical, mas tudo isso é feito com tanto amor. Eu acho que essa é a chave. E eu acho que isso também pode ser uma chave pela qual no cristianismo existe tanta ênfase dada ao perdão e à confissão, porque de alguma forma ser capaz de dizer é isso que eu fiz e então ainda assim ser aceitado, isso cria um grande distanciamento daquela superidentificação com o papel que você desempenha. Nós todos viemos para a Terra, todos nós estamos sob a lei da entropia, todos nós estamos presos nesse mundo material e, portanto, eu me identifico com isso e os vícios, todos nós estamos no mesmo barco. Então, eu acho que nós precisamos de muito mais amor do eu verdadeiro em direção ao personagem, digamos assim. Eu estou ficando agora meio consciente do tempo, porque a gente poderia falar horas e horas sobre esse assunto. Eu queria perguntar uma última coisa para você. As pessoas descrevem alguma experiência com relação a Deus? Por exemplo, um encontro com Deus ou algum tipo de sentimento de Deus nessas experiências? Como Deus se apresenta para eles? Nós não deveríamos ter deixado isso para o fim, porque isso é alguma coisa que escutando essas experiências, eu me senti tão mais próxima de Deus, e todas as experiências são diferentes, elas são muito bonitas. É como se aquela experiência fosse específica para aquela pessoa, e para alguns deles vem aquele sentimento de estar circundado por um amor incondicional, e eles sabem que aquele amor vem de Deus, e para alguns deles é um diálogo. Eles literalmente sentem que eles tiveram uma conversa com Deus, uma pessoa, e de novo, ele é muito racional, ele era engenheiro, e é por isso que é tão interessante escutar pessoas diferentes compartilhando, porque elas podem ser super espirituais, ou super científicas, ou super normais, e ainda assim, quando eles falam sobre a experiência do amor de Deus, é como se você estivesse escutando um santo falando. E tinha esse piloto que sofreu um acidente, ele disse que se você juntasse todo o amor de todas as mães que já viveram desde o começo dos tempos juntos e multiplicasse isso por 1000, você não seria capaz de tocar o sentimento do amor de Deus. Eu tenho arrepios quando eu penso nisso. E todos eles dizem que você não pode descrever com palavras. Alguns deles disseram que Deus chamou eles por um nome que não era o nome deles, o nome que eles conheciam deste corpo, era um nome eterno, e eles sabiam que Deus de alguma forma conhecia o nome deles desde o comecinho dos tempos, e que eles eram tão profundamente conectados, tão amados. Uau! Eles nunca se sentem sós depois disso, e uma mulher, eu escutei ela alguns dias atrás, e ela teve uma experiência de quase morte muito poderosa,
Mas esta voz de Deus é tudo telepático, não é como uma figura com uma barba apontando o dedo e dizendo alguma coisa para você, mas ele estava dizendo, você tem que verdadeiramente viver, você tem que dizer sim para a vida. Mas o que aconteceu é que ela tinha uns ataques alérgicos que colocavam ela frente à morte. Ela teve 18 vezes esse tipo de experiência e finalmente ela só teve aquela experiência de quase morte, de falar com Deus pela primeira vez, e ela teve 18 vezes situações em que ela quase morreu, e ela disse que novamente ela viu aquela luz que estava dizendo para ela, e ela disse, me leva, eu não quero continuar morrendo ou quase morrendo, me leva. E ele disse, eu disse para você dizer sim para a vida e você não está fazendo isso. E ela tinha uma fobia social, ela não costumava sair. E ela disse que no dia seguinte alguém ligou para ela e disse, você gostaria de compartilhar a sua experiência de quase morte para esse grupo de pessoas? E ela disse sim. E ela disse, daquele momento em diante ela se curou. Então às vezes não é só um sentimento do amor de Deus e do amor incondicional, de voltar para o lar. Às vezes eles escutam, é isso que você precisa fazer com a sua vida, você precisa sair de lá, você tem que compartilhar, você tem que fazer isso e aquilo. E isso também é alguma coisa que nós temos que, quando nós pensamos em Deus, não é apenas aquele sentimento de amor, mas nós temos que estar abertos para, eu não sei, a voz de Deus, a nossa intuição, ou de alguma forma sermos capazes de escutar esses sinais de que talvez isso que eu tenho que fazer é aí que eu tenho que ir. E escutar isso cuidadosamente. Pode parecer um pouco estranho, mas eu realmente pensei a respeito disso quando eu escutei essa mulher, que não é simplesmente uma questão de ir além, mas entender o que Deus quer de mim nessa dimensão, o que Ele quer que eu faça com a minha vida, meus pensamentos, minha energia. Então eu tenho pensado não apenas em ir além do mundo, mas também imaginar que aquela luz de Deus está na sala comigo, do meu lado, consciente de mim, me amando e tentando me nutrir e comunicar-se comigo através dos meus pensamentos e me dar essas orientações mais elevadas. Existem tantas experiências e algumas coisas eu achei assim um pouco estranhas. As pessoas disseram que foram para outros planetas, para o espaço sideral, mas geralmente eu não me conecto com esse tipo de experiências porque elas são muito abstratas para mim. Para mim são as pessoas normais falando sobre o amor de Deus, se desapegado do corpo, sentindo a eternidade da alma, se libertando do medo. Para mim estas são coisas com as quais todos nós podemos nos relacionar. E se é alguma coisa que me faz pensar o quê? É uma coisa meio estranha, eu simplesmente coloco aquilo de lado e eu me foco naquilo que faz sentido para mim. Mas cada um pode ir explorar por si mesmo. Diferentes formas, talvez, de descrever a mesma coisa com os elementos que as pessoas têm disponíveis. Mas você sabe, Dillian, depois de escutar todas essas experiências, eu acho que não apenas eu, mas todo mundo deve estar muito afim de ter um sabor, uma experiência disso. Então eu gostaria de convidar você para terminar a nossa conversa nos guiando numa pequena experiência de quase morte, se isso for possível, como uma experiência de meditação. Claro, vamos fazer isso. Então, estas experiências podem literalmente acontecer em um segundo, de estar consciente de que esta é a Dillian, eu estou aqui nesse corpo, tão presa em todas as coisas que eu tenho que fazer neste mundo, e repentinamente eu estou livre e eu estou flutuando como esse ponto de consciência totalmente viva, totalmente consciente, mas repentinamente consciente, olhando para baixo, e aquilo é apenas uma vestimenta, aquela não era de fato eu. E todas as coisas com as quais eu estava tão presa, tão envolvida, todas as preocupações e a mente ocupada, repentinamente se silencia.
repentinamente estas coisas não significam mais nada para mim. E eu simplesmente estou no momento, nesta experiência pura de sentir quem eu sou, como este ser, este ponto que irradia luz, e eu sou paz. E é uma profundidade indescritível de uma paz sem fim. E imagine que aquela luz que você e é totalmente você, é você na sua consciência total, mas você não está mais se identificando com nada limitado, você expandiu e você está voando mais e mais e mais além de onde você está sentado, além do telhado, na direção do céu e até mesmo além do céu. Num mundo de uma beleza indescritível. Um mundo que é cheio de estrelas e cores incríveis e sentimentos incríveis de uma beleza sem fim, de conforto, de ser benquista e bem-vinda ao lar. E você vê aquela constelação de luzes, mas que são apenas como estrelas. E você também, quando você olha de perto, percebe que elas também são pontos de consciência. São outros seres, assim como eu sou e você é. Todos nós suspensos nesta dimensão de doçura sem fim, de silêncio, de preenchimento, plenitude. Nem sequer sabendo qual é o sentimento de querer alguma coisa ou o desconforto de qualquer tipo, você nem sequer consegue se lembrar de como era esse mundo físico, porque este mundo é tão mais real. Esse outro mundo é tão mais verdadeiro. E como cada um de nós está conectado nessa teia, profundamente conectados, essa é uma família eterna. E no centro desta teia há aquele único ser que nunca se esquece do seu lugar, aquele único ser que conhece cada um de nós, desde o começo dos tempos. Ou nesta dimensão não tem tempo, é uma dimensão eterna. Aquele que nós chamamos Deus, o bem-amado. E este amor preenche o ser em cada cantinho do ser. Quase ao ponto de que não há necessidade de pensar mais. Eu simplesmente estou suspensa neste estado de bem-aventurança, brilhando luz. Uma constelação de almas tão bonitas que nós somos.
Eu sou Shanti. Paz. Muito obrigada, Jillian. Como você disse, a gente poderia continuar falando sobre essas experiências tão interessantes por um bom tempo mais. Talvez a gente possa fazer uma outra conversa em algum outro momento. Eu realmente gostaria de agradecer a você e a todos aqueles que nos assistiram e também dizer que nós vamos colocar na descrição deste vídeo, uma conexão para os canais da Jillian, de forma que vocês também possam saber mais e conectarem-se mais com essas ideias, e vocês também possam se inscrever nos canais dela, e nós também convidamos você para se inscreverem no canal Insights, e de forma que vocês possam também compartilhar esses vídeos com outras pessoas que possam ter interesse em explorar, ir mais a fundo nesse tipo de tópicos que nós temos compartilhado aqui. Então, muito, muito obrigada e vejo você em breve novamente.